Boa noite a todos. Bom, já começou bem, né? Já começamos desmontando tudo aqui. Para que a gente reforce um modelo de um estudo como esse, a ideia é o seguinte: pretendo falar por 40 minutos e os outros 20 eu vou deixar para que a gente possa ter uma discussão, certo? Não é um culto exatamente, nem uma escola dominical, mas eu vou fazer uma palestra e depois da palestra vocês manifestem as suas perguntas aí. A ideia, tudo que está escrito aqui vai aparecer ali, tá? Então, ok, obrigado. O jovem cristão, o desafio do jovem cristão na universidade. Aí a primeira pergunta, por que é um desafio? Eu não estou falando do pré-vestibular. Pré-vestibular é um desafio, né? Para quem já fez, sabe que, né, existe uma concorrência, tem que estudar para poder alcançar uma vaga na universidade que você deseja, da carreira que você deseja, etc. Não é esse desafio que nós estamos falando. Que desafio seria esse? O desafio é esse aqui, ó. Aparecendo tudo direitinho? Tá. Uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, e que com certeza vale para aqui, talvez até um pouco pior, 58% dos cristãos, dos jovens cristãos, questionam a sua fé após os estudos ou durante os estudos universitários. E apenas 30% continuam firmes na fé. Ou seja, a cada 10 jovens que saem da igreja para ir para a universidade, só 3 voltam. Isso é alarmante. Isso é alarmante. Então, tem alguma coisa acontecendo. Essa conclusão, né, ela contribui para reforçarmos que a universidade é um ambiente que desafia. Aí a pergunta é, por que está desafiando? O que a gente precisa fazer? O que está acontecendo, afinal de contas, né? Bom, a ideia é evitar a universidade. Então, assim, já que a universidade é um desafio e cada 10 que vão para lá, só 3 voltam, então a gente não faz universidade. Boa solução, né? Acaba com o problema, né? Não, mas com certeza, esse não é a solução por um motivo muito simples, né? Quem que disse que o único desafio é a universidade? Se não tem ali, vai ter em outro lugar. Né? Então, desafio por desafio, tem desafio em qualquer lugar. Né? Então, não é... A ideia não é não fazer, olha, é melhor você não fazer universidade, sabe por quê? Porque se você for para lá, você vai se desencaminhar. Isso é a pior coisa que você possa imaginar ou dizer para alguém. Porque dá a impressão de que você é tão fraco que você não quer enfrentar o desafio. Pior ainda, já há muito tempo, e na minha época de jovem crente, eu sofri isso, porque quando eu entrei na faculdade, já estava convertido, felizmente. Né? E na época havia uma novela da Globo, e que tinha um pseudo-crente lá, que ele ia para os domingos na praça bater bumbo para evangelizar. Naquela época se fazia evangelismo desse jeito. E eu tinha um colega, né, que é vivo até hoje, um ateu convicto, militante, né? E ele falou assim, e aí? Chegava segunda-feira, foi bater bumbo ontem? Ficava tirando com a minha cara de que eu ia bater bumbo na praça. Por quê? Porque desde aquela época, o cara que é crente, o jovem cristão, ele é considerado ignorante. Você só crê porque você é um idiota. Porque se você fosse esperto mesmo, você não cria. Assim, mas como que eu vou combater isso? Não, assim, você não vai dizer isso para mim, cara, eu tenho doutorado, ignorante é você. Né? Então é o seguinte, não vem com essa história de que crente é ignorante. Se você diz assim, você tem que evitar o nível superior, você vai estar dando armas para o indivíduo dizer que todo crente é um idiota, que ele só é crente porque ele é ignorante, que se ele fosse um esperto, ele não seria crente. Isso é completamente falso, completamente falso. Então, nós devemos enfrentar, por muitos motivos, esse desafio, mesmo porque a universidade nos dá ferramentas para ser melhor testemunhas. Se você tem condições melhores do ponto de vista técnico, hoje nós vivemos num mundo altamente especializado. A minha netinha nem sabe ler, mas ela sabe operar celular. E o celular é um computador poderoso, não é? Assim, como que você vai viver num mundo tão sofisticado e ser um ignorante? Não, senhor, eu vou pensar somente nas coisas espirituais e as coisas do mundo eu vou deixar para lá. Eu me lembro que o professor do seminário de epistemologia, ele batia muito nessa tecla, né? Dessas verdades simplistas, que não, isso aí é santo. Nós estávamos analisando a música do Chico Buarque de Holanda, que a gente sabe quem ele é hoje, né? Mais do que nunca, né? E ele tinha escrito uma música que chamava-se Cálice, Pai,
passa de mim esse cálice. Só que o cálice dele não era o cálice, era cálice de falar, de calar-se, né? E aí o professor que estava ali, foi e perguntou para um dos: escuta, qual a diferença do cálice dessa música e o do cálice? É porque um é santo, o outro é profano. Ele falou assim: que resposta mais idiota, né? Você não consegue nem analisar direito. Esse tipo de ignorância, e para um indivíduo que estava no seminário, né? Porque ele tem aquela visão simplista que tudo que é de Deus é santo, e o que não é profano, então eu só preciso saber a dicotomia entre uma coisa e outra. Só que o problema é o seguinte: como é que você vai saber? Aí ele não sabe, e aí começa a falar bobagem. Aí você está vendo, você é um idiota. Esse tipo de coisa não pode acontecer, e para isso nós temos que enfrentar a universidade e nos aperfeiçoar e nos aprofundar. Muito bem, existe uma outra razão que nem todo mundo lembra. Muita gente se converte na faculdade. Então como é que eles vão se converter se não tiver crente lá, né? A gente tem que estar lá para testemunhar. Estar na faculdade também é um ambiente de ação missionária. Nós podemos servir a Deus na universidade, e aliás deveríamos servir. Como crente, eu tenho que, onde a planta dos meus pés estiver, eu sou um representante de Deus. O pessoal gosta de pegar essa tal de planta dos pés para conquistar as coisas, né? Assim, onde a planta do seu pé pegar, você vai dominar, não, mas não é isso. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é assim: onde você estiver, você é um representante de Deus, você é sal e luz, e você deve iluminar e fazer diferença. E na universidade é um ótimo lugar para isso. Muita gente vai receber um testemunho na universidade e muitos vão se converter. Então não é por causa dos desafios que existem que eu devo fugir, eu tenho que enfrentar. Só que se eu não souber que desafios são esses e não souber enfrentar, eu posso entrar na estatística ali, né? Eu entro 10, saio 3 e abandono a fé. Então nós precisamos entender o seguinte: quais são os desafios afinal? Qual é o desafio que eu vou enfrentar lá? Né? E eu sei que quando você pensa nisso, você já imagina, por causa do momento que a gente vive político, né? Que você vai imaginar que é por causa do marxismo cultural. Não é. O marxismo cultural é uma das razões, não é a única. Essa razão já acontece há muito tempo. Mesmo antes do marxismo cultural, muitos jovens que iam para a universidade afastavam-se e esfriavam na fé. É um dos aspectos. Não é apenas porque existe ideologia anticristã. É verdade, existe ideologia anticristã, mas não é só isso. Quando você pensa nisso, diz assim: é que isso é um problema intelectual. Se você for um cara esperto, você resolve. Errado. Não é um problema intelectual. Também é um problema intelectual, mas acima de tudo é um problema espiritual. E não é com esperteza que você resolve isso. Certamente, né, o nosso ambiente vai encontrar desafios, e como disse aí, o principal deles é espiritual. Geralmente, o jovem abandona a fé. Isso aí deixei escrito para vocês lembrarem bem. Ele não faz isso por ter sido convencido de que a fé dele era falsa e que a racionalidade é mais importante do que a fé, ou que uma determinada ideologia vai explicar aquilo que a fé dele não explica. Mas ele se afasta porque ele encontra nela uma correspondência de vida que ele já desejava ter e já estava querendo se afastar, e isso a gente não quer admitir. Esse cara já estava querendo se afastar, ele só precisava de um ganchinho. Como disse o pastor Billy Graham, quando você quer se afastar de Deus, imediatamente Satanás providencia um barquinho para você pegar e ir embora. Você quer? Então pode deixar que eu já arranjo o meio, né? Naquela época que ele falou isso, era um barquinho. Hoje em dia talvez fosse um metrô, alguma coisa assim, um avião, né? E ir embora, né? Então você já tem na sua vida, lá no fundo talvez você não entenda bem, mas eu estou doido para sumir daqui de perto. Ok, já encontrei um caminho. Por isso, o maior desafio do jovem cristão na universidade é cuidar do seu coração. Dos livros ele já cuida normalmente, mas ele precisa cuidar do seu coração. Vamos avançar um pouco mais. No passado, até 300 anos atrás, mais ou menos, as universidades, primeiro que as grandes universidades, principalmente as americanas, na Europa nem tanto, mas as universidades americanas eram todas evangélicas. Eram fundados por evangélicos. Hoje em dia são todas seculares, mas antigamente eram todas evangélicas. E na Europa, os grandes cientistas do passado, esses que você estuda em física, em matemática,
Você vai fazer o curso, eu falo isso porque eu fiz curso de engenharia, tá? Em biologia, em medicina, deve ter outros equivalentes. Você já ouviu falar de Newton, né? O cara que fez a lei de Newton, né? Leibniz, Pascal, Kepler, né? Para quem trabalha na área de espaço, Kepler é o cara, né? Uma órbita kepleriana, né? Ele descreveu a órbita dos planetas. Todos eles eram ou cristãos devotos ou deístas, ou seja, eles criam em Deus, todos, sem exceção, todos. Eles eram Newton escreveu livros de teologia. Newton não escreveu só a lei de Newton. Na verdade, ele nem queria escrever a lei de Newton. Alguém chegou assim, esse cara que você andou inventando aí é legal, porque você não escreve isso? Aí ele escreveu lá, mas ele escrevia, gostava mesmo de escrever teologia. Ele era um crente. Tá? E outros mais, matemáticos, físicos, todos eram crentes. Aí, já desde o iluminismo, começou um desejo muito intenso de tirar Deus da universidade. Assim, chega de Deus aqui, eu não quero mais Deus na universidade. E apareceu um cara que era filho de pastor, tinha feito seminário, todo mundo já ouviu falar dele, né? Que se chama Charles Darwin. Aí ele apresentou um livrinho chamado A Origem das Espécies, e era uma alternativa ao livro de Gênesis. Deus não criou todas as coisas, que Deus, isso aí é tudo evolução. Pronto, opa! Apareceu um outro pensador chamado Nietzsche, e esse é pior ainda, né? Vou até depois contar uma historinha sobre isso. E ele escreveu um livro muito famoso, ele já usava essa expressão, mas depois ele escreveu um livro, Gaia, alguma coisa, não me lembro o nome, mas que tem a famosa expressão, Deus está morto. Deus está morto, senão nós não precisamos de Deus para nada. Isso foi, bom, o Nietzsche escreveu em 1882 e A Origem das Espécies em 1859, ou seja, século XIX. A partir daí, sim, eu não preciso mais de Deus aqui. Todas as minhas explicações podem ser feitas sem Deus. Então, veja bem, isso é muito antigo, né? O Marx não existia ainda, né? Então, isso foi o marxismo, o Marx nem tinha nascido ainda, né? Isso aí não tem nada a ver, eles já queriam tirar Deus da universidade há muito tempo. Bom, o que aconteceu desde então? Deixa eu contar mais uma historinha, né? Na época que eu era universitário, né? Estava na faculdade, havia... alguns dos meus colegas gostavam de estudar esses filósofos, né, para discutir, para tentar entender. Eles estavam buscando alguma coisa espiritual e, em vez de buscar na Bíblia, buscavam em outro lugar. Aí veio um colega meu e me mostrou um texto. O que você acha desse parágrafo aqui? Ele não disse de quem era, ele só disse o que o cara estava escrevendo. Eu estava pensando em outra coisa, era uma aula de eletrônica, eu estou sentado lá e o cara me veio me aborrecer, né? Aí eu li aquilo, é nessa hora que Deus é maravilhoso, né? Eu li aquilo assim, cara, eu não estou entendendo muito bem o que ele está escrevendo aqui, mas parece um louco escrevendo. Aí ele ficou parado assim, ele estava se referindo a Nietzsche. Nietzsche morreu louco. Aí eu olhei para ele assim, eu não precisava saber disso, bastou ler um parágrafo, eu já sabia que ele era maluco. Assim, ele saiu de fininho assim, não voltou nunca mais, acabou. Assim, eu não sei como que eu fui falar um negócio desse. Você parece um louco escrevendo, aí você Nietzsche morreu louco. Ah, que ótimo. E você ainda está acreditando no maluco, né? O cara é louco e você ainda está dando crédito para ele, né? Ok. Mas esse homem é muito famoso e tem muitos adeptos, né? Mas o que veio acontecendo, né? Isso foi o início das dores, né? Foram expulsando Deus da universidade e nós, isso foi dito pelo pastor Leandro, não sei se todos perceberam, né? Essa era uma época moderna. O que era a época moderna? Em que você substitui a crença religiosa ou a explicação que inclui Deus nas coisas, passou e agora é a ciência. A ciência vai explicar tudo. Passou um tempo, a ciência não explicou tudo e veio a era pós-moderna. Como eu não sei explicar, sabe qual é a minha resposta? Não existe explicação nenhuma. Foi aquilo que o pastor disse, não existe nem verdade objetiva. Aí eu assim, como assim? A melhor ideia, e essa eu faço questão de dizer para vocês, eu ouvi essa semana uma frase que foi dita por um advogado, disse que é comum entre os advogados, se tiver algum advogado aqui, né? Nada é, tudo pode ser. Pronto, é a definição da pós-modernidade. Nada é, tudo pode ser. Assim, você crê, tudo pode ser. Eu acho que assim tá bom. Não é, mas também pode ser. Não existe absoluto, não existe nada que você possa afirmar nada, porque nada é.
Tudo pode ser. Já que eu não... Antes eu disse, olha, não existe absolutos de Deus, eu vou explicar tudo pela ciência, e a ciência não explicou, então eu disse, então é porque não existe nada para explicar mesmo. Muito interessante, muito sábio, muito sábio. Gênio, como se é um gênio, com J, né? Um gênio com J, né? Porque o gênio mesmo tem que ir com G, né? Bom, vamos lá. O que está acontecendo na universidade? O século atual, o momento atual, é uma feira de cosmovisão. Ou seja, tem um monte de jeito de ver o mundo, um monte. Não é nem científico, aliás, se eu parasse aqui, assim, o que é científico? Já já eu vou mencionar isso aqui. Porque isso não é científico, nós tivemos uma briga danada durante a pandemia, né, de que as pessoas assim, não é científico. Mas se você sabe o que é científico, então me explica. Porque você está dizendo que não é, então você deve saber como é, né? O cara não sabe como é, mas sabe dizer que não é. Ah, que interessante. Eu sei dizer que não é, mas não sei dizer o porquê que é. Eu não entendi nada, está repetindo feito um papagaio, né? Assim, não é científico. Por quê? Porque existe um monte de cosmovisão e você pode escolher. É um supermercado, você pega lá, qual é a explicação que eu quero? Ó? Puf, aquela ali. Não interessa se ela tem algum fundamento ou não. Aquela hegemonia cultural da fé cristã acabou. Eles não aceitam mais. Não aceita a hegemonia que já houve no passado da fé cristã. Não tem mais isso. Bom, ela foi agora dito pela pluralidade. Não, você tem que ser plural, você tem que aceitar tudo. Eu tenho que aceitar tudo? Eu posso respeitar a opinião das pessoas, não significa que eu a aceito. É diferente de respeitar e aceitar. Ah, você pensa desse jeito? Respeito. Só que você está totalmente errado, mas eu respeito. Eu não tenho que concordar. Ah, mas você tem que ser plural, inclusivo, aquelas conversas que você já ouviu, né, que são um lenga-lenga na sua cabeça, para você tentar entender, aceitar o inaceitável. Né? Como disse lá em Isaías, você está chamando o certo de errado e o errado certo. Muito bem. Mas nesses caminhos, aí é que vem aquilo que a gente pensa que é o todo, mas não é. Você vai encontrar todo tipo de militante. Você vai encontrar militante ateu, militante muçulmano, militante marxista cultural, deísta, budista, evangélico não praticante. Antigamente tinha católico não praticante, agora também a gente chamava de nadólicos. Agora já existem os nadélicos, são os evangélicos que também não são nada. Eles só dizem que são evangélicos, mas não são nada, não creem em nada, não vão a lugar nenhum, não cultuam a Deus, mas foram criados em lar evangélicos que são evangélicos, mas não são. Né? Eles não podem enganar Deus. Deus não tem neto, né? Ele só tem filho. Se você não for filho de Deus, não adianta você for filho de filho, tá? Porque Deus não tem neto, ele só tem filho, né? Isso é bom deixar bem claro. Então, quando você vai para a universidade, você vai encontrar essa pluralidade de pensamentos dos mais diversos, uma ideologia que diz assim, não existe tudo, nada é, tudo pode ser. E você pode encontrar qualquer explicação, menos a da Bíblia, porque Deus não pode entrar aqui. Né? Deus não pode entrar aqui. Bom, então você tem um desafio aí. E aí, como é que vai ser, né? Quero falar sobre a cosmovisão dominante, né? Todo mundo sabe o que é cosmovisão, né? A visão do mundo, né? A visão de que como você concebe o mundo. A cosmovisão da universidade, ela é naturalista, ateísta e secularista. Para a gente não ficar de ista, todo mundo sabe o que é isso. O que é ser secularista? Vocês sabem mesmo que é secularista? Secularista é o que separa o Estado da religião. A sua vida civil não tem nada a ver com a vida religiosa. Isso aí é uma concepção particular que você tem em casa ou na igreja. O mundo não tem nada a ver com isso. Essa é a visão secularista, em que o mundo civil, o mundo que você vive, ele é um mundo que não tem religião. O que é diferente hoje, as pessoas, lembrando que quem criou essa ideia foi Lutero, porque ele queria destruir o conceito de que a igreja mandava em todo mundo, tá? Porque a igreja naquela época dominava a vida das pessoas, até para morrer tinha que estar ligado à igreja, porque senão não deixava enterrar no cemitério, o que era um absurdo. Ele disse, não, tá bom, vamos separar a igreja do Estado. A ideia dele era correta, mas dali foi evoluindo, assim, bom, agora só tem Estado, não tem igreja, né? Vamos separar o Estado da igreja e a sua vida civil em relação ao Estado não tem absolutamente nada a ver com a sua crença pessoal. Isso é o secularismo, tá? É o que separa o que está no mundo com a sua fé, ok? Ela também é naturalista, ela diz assim, o que importa é a natureza. Não existe um mundo espiritual, não existe Deus, é ateu, não tem Deus.
Ok, isso é o cosmovisão dominante. E eu gostaria de ler um texto que eu costumo mencionar muito, que está em Romanos 1, 18 a 32, para saber o seguinte: isso não é novo. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por coisas das quais foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Deu para entender? Ele diz que Deus já se revelou a todo mundo desde o início, através das obras da criação, e que a pessoa está se recusando a reconhecer Deus, se Deus não existe, mas Ele já se revelou para você. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, tomando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está se referindo aos ídolos aqui, tá? Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo merecida punição do seu erro. Eu gostaria que o pastor Ricardo Gondim, que deveria tirar esse título de pastor, lesse esse texto aqui em público, dizendo que a homossexualidade não é pecado. Quando está escrito aqui claramente que vai receber punição de Deus por isso, por ser amaldiçoado. Está escrito, me desculpe, não é a minha opinião, está na Bíblia, tá? Isso é o que está na Bíblia. E o que, na verdade, esse texto fala o que está dito aqui. A realidade dominante é o seguinte: o homem rejeita a revelação de Deus. Aqui assim, sabe o que acontece? Rejeita. Deus não. Deus não. Parte do pressuposto que Deus não. Então, isso é um ato de fé. Você tem que entender que o ateu, ele tem fé. Fé que Deus não existe. Já pararam para pensar nisso? Não, mas eu tenho fé que Deus existe. Você pode provar que Ele existe? Não, mas eu tenho fé que Ele existe. O ateu faz a mesma coisa, só que ele diz que ele tem fé que Deus não existe. Ele não pode provar. Então não é um ato de fé? Aí o cara chega e diz assim, mas quem criou Deus? Não, Ele sempre existiu. Deus criou o universo. Não, eu não aceito isso. Tá bom, então quem criou o universo? Ele sempre existiu, não é a mesma resposta? Como assim? Quer dizer, porque a minha é diferente da sua e você aceita a sua e não aceita a minha? Só para tirar Deus. Eu não quero a presença de Deus. Eu não quero a presença de Deus. Então, essa ideia, assim, eu vou tentar dar explicações naturalistas da origem de todas as coisas e para a realidade que nos cerca. Idolatra a natureza, os seres humanos pervertem a ordem natural, foi o que o texto disse aqui, dali sai toda a imundícia, é devido. É interessante esse texto, ele é muito profundo. As imundícias da nossa vida são fruto da perversão da ordem natural. Basta seguir a ordem natural que vai dar tudo certo. A gente muda e dá errado. Relativização dos valores morais, né? Não existe certo, errado, isso é absoluto. Nada é, tudo pode ser e assim vai. E falta referenciais absolutos. Se eu não tenho referenciais, vale qualquer coisa. E essa é a ideia. E ainda diz que isso é muito científico. De científico não tem nada. Bom, continuando aqui, eu preciso correr, que eu quero ainda... Nesse contexto, os jovens estão sendo bombardeados, né? Por todo tipo, né? Vem pela internet, vem pelo celular, série de TV. Não é só nas aulas da faculdade. Ele está sendo bombardeado de todos os lados, né? É uma guerra espiritual e intelectual. E ainda existe uma outra coisa, quando ele vai para a faculdade, em que ele sai do meio dos amiguinhos, estou falando do jovem que foi criado na igreja, tá? Eu quando fui para a igreja, eu já fui convertido e eu não vim de uma igreja evangélica, nem de uma família evangélica. E foi muito triste perceber que quando eu entrei na igreja, todos os jovens nunca tinham lido a Bíblia, e eu já. Resultado, no ano seguinte eu era professor da escola dominical. Por quê? Porque eu conhecia a Bíblia. Simples assim. Com 18 anos eu já tinha lido a Bíblia toda, e a maioria deles não tinha lido nada. Eles cresceram na igreja e não conheciam a palavra de Deus. Não é à toa que depois se extraviam, não conhecem a Deus. Eles sofrem forte pressão do grupo. Como que você não vai fazer? Você não vai fazer?
Eu lembro que quando eu estava numa festa de aniversário, aí chegou o dono da festa e me ofereceu um copo de uma bebida, não sei se era cerveja, alguma coisa assim. Eu falei, não, obrigado, eu não bebo. Você não bebe? Como assim você não bebe? Todo homem bebe. Aí eu olhei para ele, já começou a ficar, o pescoço começou a ficar vermelho, né? Eu falei assim, eu sou homem e eu não bebo. Aí ele ficou meio assim, saiu, daqui a pouco eu acho que ele se queixou com a esposa e ela sabia quem eu era, porque eu era colega da filha dele. Aí ele virou, eu não sabia que você era crente, me desculpe. Eu disse, não, mas todo homem bebe. Não, nem todo homem bebe, eu sou homem e não bebo. Tinha que encarar, né? Por quê? Porque a pressão do grupo, como você não vai fazer isso? Como que você é um inexperiente? Você nunca provou? Aí vem aquela história da sabedoria. Mas o tolo é aquele que só aprende por experiência própria. O sábio aprende com a experiência dos outros. Se a Bíblia diz que está errado, é porque um monte de gente já fez e deu errado. Assim, já disse que está errado, por que eu vou experimentar para saber que está errado? Eu já vi que as pessoas estão erradas. Eu não preciso beber para ver os bêbados caindo na rua, a gente se matando na rodovia com... Se lembra que aqui em São José tivemos um acidente famoso, né? Um famoso atleta perdeu a perna, o João do Pulo, que é o nome do nosso... Ele tinha ganho medalha de ouro em salto triplo e ele perdeu a carreira dele porque um bêbado bateu nele aqui na Dutra, em frente aqui em São José. E ele perdeu a perna. Sim, a bebida destrói. E eu não preciso beber para saber disso. Você é inexperiente, você nunca fez. Assim, mas eu não preciso fazer para saber. Eu aprendo com o erro alheio. Porque eu procuro ter sabedoria. E existe aquele que é o tal idiota, que esse não aprende nunca, nem com os erros dele, nem com dos outros, ele vai sempre errar, né? É o ímpio, é o próprio ímpio. Muito bem. A pergunta é o seguinte, você vai enfrentar a pressão do grupo, você vai enfrentar a chuva de ideias antibíblicas que vem à sua mente através do celular, através da televisão, através da novela, através de filme, através de todos os meios que você está sendo bombardeado. Como é que eu vou dar razão cristã diante de tantas vozes que dizem ao contrário, né? Vozes discordantes? Bom, então eu vou falar aqui 3 coisinhas, 4. Muito bem. Primeiro, não ceder ao orgulho. Por quê? Bom, a Bíblia diz que o saber ensoberbece. Você começa a estudar e começa a se achar. Essa é que é a verdade. Eu sempre digo para os meus alunos, eu dou aula há muitos anos, né? Assim, a primeira característica de um indivíduo que aprende alguma coisa é perceber que o outro não sabe. Se você aprendeu um negócio, assim, eu aprendi. Aí o outro fala assim, você não entendeu direito, não é assim não. Ele aprendeu e ele percebe que o outro não sabe. Isso é normal. O que não pode é que o cara, quando percebe isso, ele começa a se achar melhor do que o outro que não aprendeu. Assim, eu sei, você não sabe. Aí começa a crescer o ego começa a inchar. Então, isso aí é uma oportunidade que Satanás tem de entrar no seu coração e desviar a sua fé. Aquele que estiver em pé, olhe, veja que não caia. Sabe o conselho do apóstolo Paulo. Quando nós nos sentimos suficientemente capazes de funcionar e tomar nossas próprias decisões, agora baseado em critérios que eu aprendi na universidade, eu começo a me achar. Aí eu começo a questionar a igreja, eu começo a questionar a direção e os conselhos deixados pelos meus pais, pelos mais velhos. Sim, pode deixar que eu sei. Deixa comigo. Seu orgulho. Cuide do seu coração, seja humilde. Aquele que julga saber alguma coisa, não aprendeu ainda como convém saber. Frase do apóstolo Paulo na carta de Coríntios. Aquele que julga saber alguma coisa, não aprendeu ainda como convém saber. Saber também tem conveniência. Então eu preciso aprender de uma forma correta, de não me ensoberbecer por estar aprendendo aquilo que eu aprendi. Essa é a primeira coisa. Segunda, não ter medo de exposição. Crente é alvo. Se você tenta ser crente mesmo, você vai ser perseguido. Aí o que eu faço? Eu viro agente secreto de Deus. Assim, ninguém sabe que eu sou crente. Eu sou agente secreto de Deus, eu vou agir nas escondidas. Isso é hipocrisia pura, né? Assim, Deus não precisa de agente secreto. Jesus disse que, olha, aquele que me confessar diante dos homens, como é que é o negócio, hein? Os anjos vão confessar na presença do Pai. Porque se você me negar, você também vai ser negado. Você não tem coragem nem de dizer que você me serve, que você crê em mim, você não confia. Assim, não é, mas se pega mal, né? Pega mal? Então, peraí. Qual é a sua fé? Qual é realmente? É nessa hora, assim, esse jovem realmente é convertido?
ou ele está igrejado, ou ele está convencido e não convertido, né? Porque ele tem medo de se expor. Nós não podemos ceder a ser tentados a abandonar o meu compromisso de fé. Isso não pode acontecer. Eu preciso, esse talvez seja um dos pontos mais importantes, eu preciso aprender a lidar com a liberdade. Liberdade, o que significa isso? Principalmente numa cidade como essa, no Rio de Janeiro talvez não fosse tanto, porque há muitas universidades, então muitos jovens saem de casa, mas vão para a universidade e depois voltam para casa. Mas em cidades menores, como essa aqui, ou então outras menores ainda, quando o jovem vai para a universidade, vai para São Paulo, ele vai mudar de cidade, ele vai alugar um apartamento, uma kitnet, ou sei lá o que, uma república, e vai para outro lugar. E aí ele não está sobre, entre aspas, a vigilância dos pais, da igreja, dos amigos. E assim, agora eu estou livre. O que eu vou fazer com essa liberdade? Bom, o certo é nada, continue sua vida normal, como sempre foi. Por que você tem que fazer diferente? Você só agia aquilo porque tinha alguém te olhando? Então, essa é uma questão muito importante. Eu agia muito certinho, porque meu pai e a minha mãe estavam de olho em mim. Ah, quer dizer que você já se tornando adulto, precisa que alguém esteja de olho em você, senão você se perde. Então, você ainda é uma criança. Você não cresceu. Porque se você crescesse, eu não preciso de ninguém olhar para mim. Eu vou andar direito. Eu já sei o caminho certo. Mas nem todo mundo tem essa independência. Essa independência é um problema muito sério. Eu lembro que quando minha filha fez o UEL, Universidade de Londrina, ela foi lá fazer o vestibular e eu fui com ela de carro. E nós fomos visitar o pavilhão, né? Porque uma universidade tem vários departamentos, e ela ia para a ciência social. E eu fui ver lá os prédios, as salas, para ver os móveis, para ver como é que era. E tinha um corredor enorme, né? Com um quadro de avisos, assim, de parede a parede, cheio de papel. Eu vou ler quais são os anúncios que estão aqui. Eu imaginei que eu ia encontrar anúncios de emprego, notas de aula, notas de prova, que era o que deveria ter, né? O que tinha? Só anúncio de festa. Só anúncio de festa. Mais de uma festa em mais de um lugar, todos os dias tinha a festa, a semana inteira tinha festa em algum lugar, em mais de um lugar. Eu falei assim, o que essa gente veio fazer aqui? Veio estudar? Como assim? O mural inteirinho, de parede a parede, era só de anúncio de festa. Isso é o uso da liberdade? Então você não foi para lá para estudar. Eu me lembrei de uma piadinha do Chico Anísio, em que ele tinha um personagem chamado Jovem, né? E o pai chega para ele e diz assim, você está não sei quantos anos na universidade e não sai do primeiro ano, o que você vai fazer lá? Ele disse assim, eu não vou estudar, eu não estudo, eu milito. Ah, tá, entendi. Ele não está lá para estudar. No caso, ele está falando de militância ideológica. Mas nem a maioria vai... Sim, eu estava vendo uma mensagem do pastor, que a Mamônica chama ele de... Como é? Kiko, né? Nico. O Nico está dizendo o seguinte, na Mackenzie, dentro da universidade não tem bebida alcoólica, é proibido. Diz que em volta todinho de bar. E disse que um dos bares lá é a maior venda de cerveja do estado de São Paulo, é no bar em frente à Mackenzie. Eu não posso beber lá dentro, é proibido, mas lá fora eu posso. Entornar todas, né? Entornar. É isso é a ideologia que faz você ir lá fora beber cerveja? Claro que não, né? Então assim, porque ideologia. Que ideologia? Você se envergonhece mesmo. Eles não sabem lidar com a liberdade, assim, eu sempre quis, mas não podia. Então agora eu vou cair, me arrebentar a boca do balão. Tinha essa expressão carioca que eu nunca entendi muito bem o que era, porque eu não soltava balão, né? Assim, eu vou arrebentar a boca do balão, beber até cair. Tem algumas frases, inclusive o Nicodemos mostrou lá, de uma jovem com coma alcoólica caída no chão, jovem ainda. Isso no primeiro dia de aula. No trote, bebeu até entrar em coma alcoólica. Que isso? É esse o uso da sua liberdade? Então, o jovem, ele precisa aprender a lidar. Se você agora está livre, quais os critérios que você vai usar para a sua vida? Você vai fazer tudo aquilo que você sempre quis e não deixavam você fazer? Então, cuide do seu coração. Tem alguma coisa muito errada. Treine sua mente. Treine sua mente. Como assim treinar a sua mente? É lógico que os desafios, eles não são só espirituais, são desafios intelectuais. Você tem que estudar. Mas estudar inclui também, né, que John Stott diz, crer também é pensar. Você não separa a fé do saber.
O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Ele sabe e crê, e os dois andam de mão dada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso entender intelectualmente a minha fé. Isso não é um desafio fácil. Começa na escola dominical a aprender, uma boa escola dominical ensina você a pensar segundo as coisas da fé, que é o que a gente chama de apologética. Nós estudamos isso no grupo, quem foi no grupo sabe o que é, né? O nosso grupão lá sabe, né? O que é apologética? Quem é apologética é o nome que veio de Apolo, e não é o deus Apolo, é o Apolo lá do livro de Atos, um indivíduo, um grego, judeu grego, né, da cidade de Alexandria, que era muito esperto e batia boca com todo mundo e convencia todo mundo. Daí veio a ideia de apologética, a defesa da fé cristã, a defesa racional da fé cristã. É assim, se você não crê, você é um herege. Tem que ser assim. Eu lembro da minha professora de matemática, que ela estava isso no primeiro ano no ginásio. Ela foi ensinar a fazer raiz quadrada. Aí disse, olha, põe essa figura aqui, pega, conta quantas casas, põe um ponto aqui, divide por não sei o quê, pega isso aqui. Aí um garotinho levantou a mão. Por quê? Porque a regra manda. Pronto. Ela não sabia por quê também. Ela simplesmente, ela fazia aquilo lá, ela também não sabia. Aí o cara pergunta, ela explicou, ó, sabe como é que faz raiz quadrada? Faz assim, 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 pum, sai a raiz quadrada do outro lado. Aí eu disse, mas por que é feito assim? Porque a regra manda. Ela também não sabia. Será que nossa fé também não está assim? Por que isso é assim? Sim, porque o pastor disse. Que a Bíblia fala assim. Sim, por que você não pode ter pecado? Por que depois de crente você não pode ter pecado? Ué, você não foi salvo independente dos seus pecados? Não importa o seu pecado, você foi salvo. Qual o problema de você continuar pecando? Porque você não foi salvo para ir para o céu, você foi salvo para a glória de Deus. Acontece que se você quer ir para a glória de Deus, você não pode continuar pecando, porque você vai sujar o nome de Deus de novo. Aliás, pior ainda, porque você diz que é crente e está pecando. Pronto. Viu? Tem razão a fé. A fé tem razão, só que eu preciso treinar a minha mente. Senão eu fico assim, por que isso? Porque a regra manda. Isso é uma explicação idiota, estúpida, de alguém que não sabe o que estava fazendo, né? Mas ela ensinava, ela sabia fazer e não sabia por que estava fazendo. Muitos de nós vivemos uma vida cristã e não sabemos por que fazemos o que fazemos. Isso é muito triste. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Muito bem. Como é que eu alcanço isso? Com uma vida devocional, né? Eu preciso ter uma vida devocional. Essa história, assim, eu vou para a escola, eu vou estudar matemática, eu vou estudar física, mas eu não vou ler a Bíblia, eu não vou meditar na palavra, porque mais importante do que ler é meditar. Não adianta eu ler 4 capítulos e depois não lembrar do que eu li. Talvez vale mais a pena você ler um parágrafo só e meditar nele. Nem que seja um devocional, porque o devocional tem meditação. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se mistura. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é manter a sua vida devocional. Isso é manter, é orar e meditar e buscar a presença de Deus. Se nós fizermos isso, nós vamos estar blindados. E não é só a nossa vida, isso vale para todo mundo, mas o jovem que vai para um ambiente desafiador, anticristão, que vai tentar solapar a sua fé, destruir o seu testemunho de qualquer maneira, se você não tiver uma vida espiritual desenvolvida, uma vida devocional, você não vai estar com a armadura que todo cristão tem que ter, né? Não vou entrar lá no Efésios 6, né, que todo mundo já conhece. Mas eu quero dizer o seguinte, não é só o jovem não, viu? A igreja e a família têm participação nisso. Nossos jovens precisam ser preparados para enfrentar demandas sociais. Eu tenho que ter explicação para isso. Mas não, porque os ricos, só existe rico porque existe pobre. Ele tomou o dinheiro dos pobres e... Isso é uma conversa muito estranha, mas que muito bobo acredita. Não, eu preciso ensinar nada disso. Ah, mas você não tem pena de um pobre? Você não tem pena de um pobre? Eu tenho. Sabe o que eu faço? Eu ajudo na igreja, eu ajudo todas as pessoas. Eu não obrigo ninguém a ajudar a pobre. Eu não obrigo ninguém a seguir a minha fé. Eu a tenho para mim mesmo e pratico. Pratique a sua. Você não acha que é pobre? Então distribua os seus bens.
Distribua os seus bens e não dos outros. Isso a gente tem que aprender. Isso é porque alguém vai te ensinar. Eu lembro lá no Rio de Janeiro, uma palestra sobre droga, né? Tinha uma máxima naquela época assim, eduque seu filho antes que um traficante o adote. Né? Eduque seu filho antes que um traficante o adote. Se você não explica, não ensina ele, pode deixar que alguém vai ensinar. Só que não é o caminho que você gostaria que fosse. Muitos de nós estamos deixando com a igreja ou com a escola a orientação do meu filho que caberia a mim. Eu que tenho que dar as diretrizes para ele, ser o exemplo e dar as diretrizes para ele. Nossos jovens também precisam ser preparados com vistas ao enfrentamento cultural. Não é só a parte social, é a parte cultural mesmo. Nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade multifacetada. Um monte de gente pensando diferente sobre sexo, família, trabalho, moral. Foram relativizados, mas essas coisas ainda existem. E é muito interessante porque você vê que os argumentos são, às vezes, antagônicos, né? Hoje eu estava conversando lá com a dentista, um argumento assim, né? Que os homossexuais do passado, né? Do passado que eu estou dizendo há alguns anos atrás, eles brigavam pela ideia de que o homossexualismo era uma coisa inata, ou seja, o cara já nasceu homossexual. Estou dizendo que é verdade, não. Estou dizendo um argumento que eles falam. Aí, hoje em dia, eles defendem uma tese exatamente antagônica, porque a ideologia de gênero diz que é uma construção social. E eles esquecem uma coisa muito simples. Se é uma construção, pode ser desconstruído. Eles não diziam que cura gay não existe, então, pela ideologia de gênero, existe. Se você constrói, pode desconstruir. Por que não? Não pode. Peraí. É ou não é? Eu já disse, nós vivemos um tempo em que o cara quer ser e não ser ao mesmo tempo. Isso é impossível. Eu quero ser diferente, mas não quero que ninguém me veja como diferente. Ué, mas como é que pode? Sim, ou você é ou não é. Ser e não ser, como que pode um negócio desse? Que maluquice é essa? Essa é a crise. Para que você viva uma vida totalmente diferente de Deus, você entra nesse tipo de esquema. Você tem que explicar isso, para que nós não sejamos engolidos com isso. São valores contra a Bíblia e que a gente precisa primeiro aprender os valores bíblicos, para saber isso aí é contra a Bíblia. Como é que eu sei? Porque eu sei o valor bíblico. Não é aquela história do dinheiro falso, né? Como é que eu sei que uma nota é falsa? Porque eu conheço a verdadeira. Então eu tenho que conhecer a verdadeira para saber qual é o falso. Os jovens são influenciados negativamente pelo secularismo, que eu já expliquei o que é. Hedonismo, satisfação pessoal, e isso aí já começa... Porque muita gente nas igrejas está pregando isso, que você veio para esse mundo, foi salvo para ficar rico, para viver bem, para ter uma casa na praia, para ter um carrão. É isso mesmo? O Evangelho não é isso. Né? Então, a perspectiva do prazer nega a fé transcendente. Eu não preciso de Deus para nada, está tudo bem. Ah, é? Então você só cria porque você estava precisando. Agora que você não precisa, você não crê mais. É isso que tem se pregado. E muita gente, assim, enquanto eu tiver uma vida boa, eu não preciso de Deus. Por quê? Porque foi ensinado um secularismo, um hedonismo de busca ao prazer, que a minha vida é a busca, a minha satisfação pessoal. Uma vez que a minha satisfação pessoal esteja satisfeita, seja ela qual for, não preciso de Deus, está tudo bem. É isso que tem sido ensinado, nós temos que ensinar o contrário, que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por último, a igreja precisa preparar para não satanizar o mundo e nem mundanizar a igreja. Porque existe um maniqueísmo. O que é maniqueísmo? Nossa, palavra feia, né? Isso podia ser um palavrão, assim. Você é um maniqueísta, cara. Assim, nem sei o que é, mas eu vou te xingar. Você é um maniqueísta. Eu não sei o que é, mas parece feio. Então, porque tem isso, né? Você é um genocida, inseticida, sei lá o que você é. Um negócio assim desse, né? Eu não sei o que é, mas parece feio. Maniqueísmo vem de um cara, né, do século III, que criou uma concepção que existe muito entre antagônicos, dualismo antagônico, bem e o mal, luz e trevas. Parece certo, não é. O diabo não é um Deus do mal, ele é criatura de Deus. Só existe um Deus, não tem um Deus bom, um Deus plus e um Deus negativo, porque o maniqueísmo via desse jeito, certo? Luz, trevas, isso, aquilo, positivo, negativo. Não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, diz que mesmo entre povos pagãos, a glória de Deus se manifesta. Jesus disse que
O Senhor faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e descer a sua chuva sobre puros e pecadores. Deus não é maniqueísta, Ele cuida de toda a sua criação. Então, se a gente conhece profundamente a palavra de Deus, assim, isso é uma maluquice, aí assim, tudo que é fora da igreja está errado. E tudo que está lá de dentro está certo. Nada mais errado. Quantas pessoas já trocaram de igreja porque descobriram que havia problema dentro da sua igreja? Não é mesmo? Então não é porque está dentro da igreja que está certo. E nem porque está fora da igreja que está errado. O que a Bíblia diz é que você tem que examinar tudo e reter o que é bom. Existe muita coisa boa fora da igreja. Assim, não posso. Isso é mundanismo. Isso é coisa do diabo. Assim, por que é? Pode ser, mas você já analisou, segundo a Bíblia? Por que você vai achar que tudo é errado? Assim, eu não posso. Eu fui tinha um hábito, né? Já não viajo mais, mas sempre viajava muito para o exterior e eu tinha o hábito de trazer uma maquete de toda a cidade que eu visitava no mundo. Então eu tenho centenas de maquetes, né? Então em Paris eu tenho o Arco do Triunfo, tenho a Torre Eiffel, tenho a Saint Martin, assim vai. Ok. Aí um dia eu levei um irmãozinho, que já está no céu com o Senhor, levei ele na minha casa, eu mostrei lá no meu escritório, né? Aquela estante cheia de modelo, eu disse, irmão, isso aí pode ser considerado idolatria, viu? Como é que é? Tinha um monte de modelo de igreja, assim, já viu ali uma idolatria. Assim, meu irmão, pois é, mas ok, não precisa lavar do sangue de Jesus, não se preocupa não, mas ele já viu diferente. Então aquela história assim, tudo que é fora é do diabo, tudo que é dentro é de Deus. Mentira. O diabo, como assim, o diabo é o primeiro a entrar na igreja, assim, olha, ele fica na porta esperando só para encher o saco, né, para perturbar os crentes, né? Mas não pode. Se você não pode viver esse maniqueísmo, só tem tudo de bom está de um lado, tudo de ruim está do outro, que a Bíblia diz assim, você examine e retenha o que é bom. Então esse tipo de coisa precisa ser ensinado. O que não adianta é você assim, então vamos trazer os jovens, porque os jovens não gostam de ir no arrastado, os jovens não gostam de ficar sentados, então vamos bater bastante, você quer, aí depois eles sim vão, assim, fazem aqueles axé, e não sei o que, axé, gospel, não sei. Como é que é? Aí, balada gospel, já tinha, até balada gospel. Que desculpa é essa? Não, mas a gente tem que atrair. Jesus nunca fazia isso. Ele só pregava a palavra e as pessoas vinham até ele. Ele não ia, né? Ele simplesmente pregava e as pessoas vinham. Porque era a mensagem do evangelho que atraía. Se a mensagem que nós estamos pregando não atrai, não adianta fazer um bolo bem gostoso, aí convida os outros, fecha a porta, agora eu vou falar do evangelho para vocês. Isso é uma armadilha, uma ratoeira, né? Isso é uma ratoeira, é igual o rato, você bota um queijo cheiroso e depois prende. Isso é uma delícia, viu? Como todos os bolos que estão aqui, não tem nada contra bolo, não pode continuar fazendo, viu? A Ana pode continuar fazendo. Mas eu não admito você usar o bolo para depois chegar assim, eu estou trazendo você aqui para comer bolo, mas na verdade eu queria evangelizar você. Tá? Mas muita gente faz isso. E pensem que os jovens não percebem isso, que tipo de fé nós estamos vivendo. Depois não sabe, quando ele for lá e ver um ambiente que diz que tudo aquilo é hipocrisia, e é mesmo, é assim, você está certo e eu estava errado, e sai da igreja. Então nós ensinamos errado, nós precisamos ensinar certo. Precisamos treinar o jovem ao verdadeiro evangelho. Por último, para a gente terminar, que eu não queria demorar muito, achei que não ia demorar muito, mas quando eu começo a falar, fica difícil, né? Conselho para os jovens. Não tem nenhum aqui, acho que o mais jovem aqui, que é o Michel. A Vitória? Tá, Vitória, pronto. Busque a Deus, pois Ele é quem te sustenta e guarda do mal. Busque um grupo cristão, isso aqui é muito importante. Se você sai de casa e vai para um outro lugar, busque um grupo cristão. Na universidade, não é só a igreja não, dentro do próprio campus é importante, existem muitos desses grupos, você poderá partilhar das suas dificuldades e desafios com outros cristãos que vivem em situações semelhantes. Converse com cristãos mais velhos, acredite, o mais velho tem alguma coisa para te dizer, tá? Que sejam referências na sua vida, sobre os problemas que você tem enfrentado. Não se isole, mas também não se misture demais. Já que eu não posso me isolar, eu vou ver para a galera. Não! Você tem que ser um testemunho, tem que ter uma vida santa. Né? Tem um novo conceito que eu já ouvi aí, até brinquei com a Maitê no outro dia, há um tempinho sobre isso. O cara quer ser santo junto, misturado, mas santo não é separado? Santo significa ser separado. Eu quero ser separado e misturado. Sim. Eu sou um separado misturado, entendeu? É um novo tipo de santidade. Separado significa santo significa separado. Eu quero ser um santo misturado. Então, ser separado misturado. É uma história, é o ser e não ser ao mesmo tempo, né?
Então não se isole, você não precisa assim, não fala com ninguém, eu sou mudo, surdo, não chega perto de mim que eu vou pegar, que vai passar lepra para mim, não é nada disso. Porém, você não tem que ir para a galera, não tem que se misturar com quem não presta. Dê o seu melhor na faculdade e assim glorifique a Deus. Seja o melhor aluno que você puder ser, de preferência o primeiro. Claro, mas eu não consigo ser, mas seja o melhor que você puder. Defenda a sua fé, mas seja sábio. Você não precisa ficar batendo boca com todo mundo, tá? Aprenda a responder segundo, é aquilo que eu preguei até na mensagem de domingo passado, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Saiba responder. Esteja sempre aprofundando o seu conhecimento sobre a fé cristã. Gaste seu tempo com sabedoria. Aí tem um conselho muito bom. Não fica na internet, não. Né? Desliga o celular de vez em quando, né? Chega, né? Pensa mais. Deus, como disse, Deus quer falar com você, mas Ele não vai usar o computador, né? Ele vai falar direto à sua alma, né? Então não gasta muito tempo, não. Eu quero terminar lendo só 1 Pedro 3,15, em homenagem à minha querida Maitê, porque eu sei que ela gosta muito desse texto, eu também gosto. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre pronto, preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A gente tem que estar pronto. Amém? Bom? Ok, terminei. Agora podem perguntar à vontade. Desculpe se eu passei dos meus 40 minutos. Deu 50, vai. Eu só queria comentar, você não conhece o psiquiatra chamado Léo Salmo, também de vez por semana, e que antes de chegar no jovem e adolescente, quem é pai de adolescente? E ele fala isso: por favor, pai, não abandone os seus adolescentes. Você é paciente, dele, alguém chegou aí e falou assim: meu filho tem 14 anos e ele não sai do computador, ele não sai daquele quarto.
Sim, sim. Segundo o pastor Cláudio Duarte, é o homem banana e a mulher abacaxi. É azeda e o outro é banana. E Cláudio Duarte tem umas ilustrações engraçadas. Também lembrei que na formação da masculinidade do homem, lógico, não é de construção, é homem mesmo. Mas para ser mais ainda formado, ele precisa de se contrariar. Então, tipo, eu quero saber falar não. Isso vai reforçar mais o homem que o homem. E o homem precisa de um pai. Exatamente. A mãe vai falar que o homem todo é muito gentil. Só que a cultura hoje já prova muito. Se um cara for pouco mais firme, já vem um monte de não sei o quê. Eu falei não. Então, Eu não tenho filho. violência psicológica doméstica da banana toma cantinho da bunda. Entendeu? Então tudo vira essa mimimi. Eu recebi eu tenho o Google Discovery, vai mostrando a reportagens aleatórias no celular, e eu só abro aquelas que me chamam a atenção. Uma delas dizia assim, houve uma festa, uma menina de 8 anos estava aprontando, estava encapetada, né? E os pais estavam ralhando com ela. A avó chega assim, ela é uma criança, ela pode tudo. Como é que é? Se na verdade, assim, ela é uma criança, ela não pode nada. Assim, ela é uma criança, né? Não, ela é uma criança, ela pode tudo. O quê? A avó disse isso. Ela estava desencaminhando, né? Estava desencaminhando a neta, né? Em vez de encaminhar, ela me desencaminhando. Depois eu falo uma piadinha sobre isso, vai, fala. Fazemos parte de uma igreja batista, né? A gente frequentava núcleo, sempre. E lá, muito pessoal tinha filho, né? Aí, falando isso, ele falava, vocês vão ter filho, não ter. Aí, eu sempre falei, né, que parte da repreensão vai vir de mim no caso, porque Raquel é muito mole nesse aspecto. Por enquanto, você não sabe. Aí, eu lembro que a mulher do pastor que dirigiu o núcleo, ela falava que você não podia bater com a mão, porque com a mão você batia e fazia carinho. Então, era psicologicamente na criança, eu falava, beleza, não pode bater com a mão, bate com o chinelo, né? Tipo, Olha, isso não tem fundamento bíblico nenhum, tá? Então, chega a Bíblia manda fustigar com vara. Eu prefiro a mão. Você já apanhou de vara? Bom. Essa forma de repreensão, que agora pode bater, deitar, psicologicamente, esse mimimi, isso influencia na formação do adolescente? A formação é muito complexa, né? Tanto o exagero dos dois lados são ruins. Você teve essa semana uma mulher foi presa depois que ela quebrou 8 costelas do filho de 4 anos e quebrou o braço dele, né? Dando uma pequena surra, né? Ela tem outros 3 filhos, quer dizer, não sei o que ela vai fazer com os 3 filhos dela, foi presa, tá? Foi presa por causa da violência com que ela tratou o filho. Isso é um exagero absurdo. Agora, por outro lado, nós temos o caso de um menininho que tentou matar a avó porque queria a casa dela, jogou um vaso na cabeça dela, quando ela passou de baixo, assim, pum, tentou matar a própria avó. Exatamente. Se não foi na televisão, não estava no Google Maps, não, no Google Discovery. É uma pessoa que a gente conhece. O neto tentou matar a avó porque queria ficar com a casa dela. Com 8 anos, assim, 8 anos de idade. Já é um pretenso assassino, né? Mas enfim, aí você vai fazer o que com ele? Vai dizer assim, ai, que lindo, olha que meigo, ele é uma criança, ele pode tudo. Ele pode tudo, ele é uma criança, pode inclusive matar os outros. Né? Como assim? Quer dizer, há uma distância muito grande, tem que haver prudência, tá? A Bíblia manda castigar os filhos e ainda diz mais que filho não castigado é filho bastardo, não tem pai. Ele precisa ser castigado. A Bíblia diz isso, que é para castigar os filhos, com moderação. Não é para matar ninguém, nem para arregaçar ninguém. É para corrigir. É preciso. É lógico que tem certas crianças que se corrigem com poucos açoites. E outros precisam de mais açoites. Então, cada um tem que saber a dosagem que tem que dar, né? Na Alemanha, nós convivemos com um casal em que a filha de 14 anos não queria arrumar o quarto. Aí a mãe
não quis bater nela, mas pressionou ela, dizendo que ia cortar a mesada, ia fazer algum tipo de punição. Ela ameaçou a mãe de ir no conselho tutelar, porque ela não queria arrumar o próprio quarto, com 14 anos. Eu também fiquei morrendo de pena. Vitória, você ia falar alguma coisa? Você levantou a mão? Sim, isso que o senhor disse sobre os jovens cristãos quando vão para a universidade, normalmente é o que eles já queriam desde o início, não é uma questão ideológica. A maioria das pessoas que eu conheço, amigos, que eram da igreja, e foram, 90% saíram da igreja. Só que é um problema dos pais que eles ficam hoje, tudo é política, que eles falam, tá vendo, política, e lá vão de novo para as filhas, os filhos. E não é verdade. Sim, sim. Verdadeiro para aquela pessoa se fortificar na universidade. Eu vejo isso e hoje em dia continua a mesma coisa, assim, mas atualmente os pais, os avós, eles não sabem que tudo não é política. Tem outro lado. Política é um dos aspectos, não é o único, e eu diria que na maioria das vezes não é nem o mais importante. Não é nem o mais importante. Se é que o jovem entra convertido. Se ele não entra convertido, aí qualquer coisa é motivo, né? Não é? Eu vejo o nosso filho, que ele ficou 6 anos fora, e sem a gente falar, mas a atitude dele mesmo, ele ia na igreja. Sabe? E todos os domingos, que era possível, até mesmo durante a semana, tinha uma igreja evangélica, a igreja do Nazareno. Bem pertinho da tradicional, sabe? E até hoje, assim, quando ele não pode ir à igreja lá na cidade dele, ele está trabalhando, ele assiste culto pela celular. Sim. O verdadeiro cristão, o indivíduo convertido, ele está sempre querendo buscar a adoração de Deus em comunhão com a igreja, sempre. Eu costumo até de uma forma até de brincadeira, dizendo o seguinte, que a igreja esvazia no domingo nas férias, mas a igreja do litoral não enche, porque os crentes tiram férias de crente. Eles não tiram férias de crente. Eles saem, por que você não vai à igreja? Eu fui para o litoral, estou de férias. Aí, mas ele não vai à igreja lá. Então a igreja daqui esvazia, de lá não enche. Assim, mas se o crente mesmo, ele sai de onde ele vai. Onde ele está, ele vai. Porque ele precisa. Assim, quando você tira férias, então você generaliza isso. O cara vai ficar 5 anos fora, não volta mais na igreja. Ele ia mais por uma obrigação, ia bater o ponto, cartão de ponto, ou então porque os amigos dele estavam lá. Aí assim, agora meus amigos estão em outro lugar, então eu não vou. É o estilo de vida deles que estão buscando. Então, na verdade, essas pessoas não são convertidas, elas precisam se converter. E ele não se deixou contaminar por essa liberdade que ele teve, porque nesse meio, os estudantes festam todos os dias. Sim, eu vi isso, né? Até mesmo uma ocasião, que a mãe de um amigo dele, ele pediu se ela podia, se ele podia estudar junto com o filho, ele vivia muito com o rapazinho e usava algumas substâncias assim, né? A mãe, ele foi lá, porque eu vi que você é um menino diferente, você pode ficar junto, tal, Se ele quer se perder, vai ficar difícil, mas eu posso estender a mão, né? Ele tem que pegar, né? Você estende a mão, tem que pegar. não dava certo, porque o menino, não queria saber de nada. O senhor mencionou, né, assim, eu quero comentar aqui que na Rede Globo ontem estava fazendo menção a uma crítica de não enriquecer, né? Quer dizer, a pessoa fica aí, que ela vira um alvo que não contribui, né? Parece um crime, né? E eu assistindo, eu falei assim, de fato, né? Tem, acho que é um provérbio, né? Diz que o rico não passa pelo buraco da agulha. Não é um provérbio não, mas continue. Aí eu fiquei assim, eu não sei exatamente como sair disso, assim, porque parece que o certo não é. Assim, só depende do que você vai fazer com a sua riqueza. Ser rico é uma bênção, depende do que você vai fazer com a sua riqueza. Ela pode gerar uma maldição, né? Então, é isso. Ser rico é ruim? Não. Abraão era muito rico. Abraão era um homem muito rico. Jó era um homem muito rico. E nem por causa disso eles eram pecadores porque eram ricos. Pelo contrário, eles fizeram da riqueza uma fonte de bênção. Eu entrei na faculdade com 18 anos, eu fui à Federal lá da Amazônia. Lá na Cidade Federal, junto, assim, tipo um campus, né? E foi tranquilo a minha faculdade.
007. Entendemos. Mas eu convivia, né, com eles, mas eu nunca defumado, eu nunca tomei bebida, essas coisas, sabe, porque eu tive uma consciência dos meus pais, eu sempre tive fora da religião, né, a coisa dos meus pais não, meus pais vieram na católica, né, mas meus pais me deram uma coisa chamada confiança, quando eu vejo tanto que eu conquistada na adolescente, que quando eu estava naquele meio ali, eu não esqueci do que eu era, entendeu? Então, acho isso muito importante. Hoje eu estou dando aula para adolescente e eu vejo tanto de adolescente que eu vejo, digo, uma sala de 30 alunos, de 20 alunos, só 3 e 4 têm o acompanhamento dos pais, assim. Então, eu vejo como isso é importante na faculdade. Foi o que fez diferente para mim. Porque eu podia muito bem, às vezes, o pessoal fumava, o pessoal bebia ali, me misturar ali. E como é fácil isso? Nossa, é fácil, vivenciável. Lá tem, é uma coisa que você não vê, uma coisa que eu vejo de ciência, de biologia, de diferente, de teste. Então, era uma coisa, eu nunca tinha saído de casa, mas eu estou toda na faculdade, uma mudança muito boa, mas eu não deixei me influenciar por essas coisas de vício. Quando eu me formei, os meus colegas de turma montaram uma festa de formatura. Eles não me chamaram. E eu não fui. Eles não me chamaram. Pastor, isso é interessante porque realmente a gente vê que as experiências, né? E quando a gente tem aquela palavra, aquele slide que fala sobre o papel da família, é extremamente importante, se não fundamental. Porque eu também, quando eu entrei, eu sempre fui crente, né? Eu nasci numa área evangélica, fui criada, meu pai pastor, minha mãe missionária. Então a gente teve uma série de ensinamentos e de costumes e de hábitos, de um modo de vida que já era um modo separado, assim, digamos assim, um modo diferente do que a gente via, né, no mundo todo. E os meus pais sempre pregavam para a gente, né, ensinavam para a gente o temor a Deus, né? A gente não tem que ter medo de Deus, a gente tem que ter medo e seguir a nossa fé onde quer que a gente vá, né? Para não ser o 007, né? Mesmo sendo muito difícil, acaba ficando inevitável, porque é tanto não, que as pessoas começam, peraí, o que está acontecendo com essa pessoa? Só pode ser crente, não é possível. E a gente vê mesmo tudo isso, né? Eu me assustei quando eu cheguei na universidade e vi tudo ali. Eu ainda pensei, mesmo sendo filho de crente, filho de pastor, né, sendo crente, que eu olhei daquilo e falei assim, nossa, agora, né, eu vou ter minha liberdade. Eu tinha liberdade, mas por decisão eu não conseguia. Aquilo batia em mim, sabe, parece que chegava em mim, aquilo tudo não. Peraí, tinha uma certa invisível em volta de mim. Eu fico até arrepiada quando eu falo isso. Sim, glória a Deus. Mas era o sentimento que eu tinha dessa cerca invisível em volta de mim, ao meu redor, que não me deixava, todas as vezes que acontecia alguma coisa que era muito espetacular e que ia todo mundo, aquela coisa, nossa, acho que eu vou, de repente acontecer alguma coisa, eu não conseguia ir, me travava, não, isso não é. Então o próprio Espírito Santo, eu acho que ele dirige nossa vida, ele nos acompanha, não só pelo ensinamento, mas pelo poder da oração dos nossos pais sobre as nossas vidas. Então, o lar é muito importante, tanto na oração, na cobertura, com muita oração, com muita fé, muita dedicação ao Senhor, e o próprio jovem com esse preparo que ele precisa ter dentro de casa. Eu quero encerrar, porque eu já vi que o pastor Matosinho está ali numa postura de guarda ali atrás. O melhor versículo para isso é Daniel 1:8. Decidiu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias que serviam na mesa do rei. Ele podia, ele foi levado para lá para estudar e fazia parte da alimentação dele, mas eu não quero. E deu um rolo danado, porque senão, como assim? Não, faz um teste, eu vou comer só legumes, né? E Deus deu bênção para ele, porque não era o legume que fazia bem, não, era a decisão de se santificar na presença de Deus, né? Daniel é um grande herói da Bíblia, viu? Se espelhe no seu homônimo aí. Deus abençoe a todos.